Hoje eu quero que você apenas respire profundamente. Permita-se esse instante só seu. Deixe que o mundo lá fora faça silêncio por alguns minutos. Este vídeo é um convite, um abraço em meio ao caos. Aqui, neste espaço, você vai encontrar palavras que talvez sua alma esteja precisando ouvir. Palavras que não julgam, que não exigem, que não cobram. Palavras que apenas acolhem, compreendem e te lembram da sua força. Eu sei, às vezes a vida pesa e parece que tudo desaba ao mesmo tempo, mas talvez esse desabar seja exatamente o chamado que sua alma precisava. Um convite para parar, olhar para dentro e escutar a voz esquecida do seu coração. Hoje, vamos caminhar juntos por esse território sagrado das crises, das perdas, das dores. Mas vamos caminhar com leveza, com presença, com respeito, porque quando tudo desaba, a alma desperta. E é sobre isso que vamos refletir juntos. Permita-se, entregue-se a essa experiência, não como quem busca respostas imediatas, mas como quem se permite apenas sentir, acolher, respirar, porque às vezes tudo o que nossa alma precisa é ser lembrada, que mesmo no meio da escuridão, ainda existe luz dentro de você. Seja bem-vindo a este espaço de cura. Este vídeo foi feito para você. Sinta-se acolhido, sinta-se visto e que ao final desta jornada você possa se reencontrar consigo mesmo, com mais calma, mais leveza, mais verdade. Vamos juntos? Às vezes, a vida parece mesmo um castelo de cartas. Construímos com tanto cuidado, tijolo por tijolo, carta por carta, com esforço, dedicação, esperança. Passamos anos erguendo paredes invisíveis ao nosso redor, colecionando conquistas, títulos, histórias, tentando nos proteger do imprevisível, do caos, daquilo que não podemos controlar. E ainda assim, por mais que nos preparemos, em algum momento, tudo desaba. Como uma ventania repentina, como uma tempestade que chega sem aviso, a vida vira do avesso. Perdemos o emprego, a pessoa amada se vai, a saúde fraqueja, a decepção nos atravessa como uma lâmina silenciosa. E é nesses momentos em que tudo parece desmoronar ao nosso redor que surge um silêncio estranho, quase ensurdecedor. Um silêncio que ecoa no peito, que sussurra que estamos sozinhos, que falhamos, que não somos fortes o suficiente. É natural sentir-se assim. Afinal, o chão que nos sustentava ruiu. As certezas evaporaram como fumaça ao vento. Aquilo que dávamos como garantido, aquilo em que confiávamos de olhos fechados, simplesmente desapareceu. É nesses dias nublados da alma que a dor parece maior que qualquer palavra de consolo, maior que qualquer tentativa de enxergar esperança. Mas, mesmo sem perceber, algo sutil começa a acontecer. Um movimento silencioso, quase imperceptível, se inicia lá dentro, no lugar mais escondido do nosso ser. Quando tudo desaba, é porque as estruturas velhas já não sustentavam mais o que somos hoje. A crise não chega como um castigo, ela chega como uma professora. Ela nos leva para dentro, nos obriga a olhar aquilo que evitamos há tanto tempo, a sentir o que sempre tentamos esconder, a encarar o espelho sem máscaras, sem defesas. Porque no fundo, a vida, com toda a sua sabedoria silenciosa, sabe que é preciso desmontar o que é frágil para construir o que é verdadeiro. Não há como despertar a alma enquanto insistimos em manter de pé as ilusões que nos aprisionam. O sofrimento, por mais cruel que pareça, é o convite mais honesto para olharmos para nós mesmos com profundidade. Quando a vida nos deixa nus, sem escudos, sem títulos, sem papéis, ali nesse espaço cru e sincero, começamos a lembrar quem realmente somos. Somos mais do que as perdas que enfrentamos. Somos mais do que os papéis que a sociedade nos impôs. Somos mais do que os fracassos, as falhas, as quedas. Existe dentro de cada um de nós
uma centelha intacta, uma luz que nunca se apaga, mesmo quando tudo parece escuridão. Mas é preciso atravessar o túnel, sentir o frio, o vazio, a dor, não para se afogar neles, mas para atravessá-los e descobrir que somos maiores do que tudo isso. A crise é um chamado para olhar para dentro, para silenciar o barulho do mundo, para ouvir a voz esquecida da nossa alma. E é quando tudo desaba que essa voz finalmente se faz ouvir. Uma voz suave, serena, que sussurra que está tudo bem sentir medo, está tudo bem chorar, está tudo bem não ter todas as respostas agora. Mas essa mesma voz nos lembra que somos mais fortes do que pensamos, que há uma beleza imensa em recomeçar do zero, que há poder em aceitar as rachaduras, porque é por elas que a luz entra. É no fundo do poço que muitas vezes encontramos as águas mais puras da nossa verdade. E nesse lugar de vulnerabilidade nasce a coragem de seguir em frente com mais leveza, mais verdade, mais amor próprio. Não é o fim, é o começo. Não é a ruína, é a semente de uma nova versão de você mesmo. E é nesse despertar que a alma se ergue, não mais tentando controlar tudo ao seu redor, mas se rendendo ao fluxo da vida, com confiança, com serenidade, com aceitação. E quando você menos esperar, vai perceber que tudo o que desabou, na verdade, libertou o espaço que sua alma tanto precisava para florescer. Porque aquilo que achávamos que era tudo era apenas um pedaço. Aquilo que acreditávamos ser o fim era apenas uma porta para dentro. Quando tudo desaba, o ego sofre, mas a alma desperta. E esse despertar não é barulhento, não é imediato, não é cheio de luzes artificiais. É um renascimento sutil, silencioso, paciente. É como uma flor que desabrocha lentamente na escuridão. É no escuro, no silêncio, no vazio, que ela encontra as condições ideais para nascer. Assim também é com você. Quando tudo desabar, permita-se sentar no meio dos escombros sem pressa de reconstruir. Permita-se apenas estar, apenas respirar, apenas sentir. Porque nesse espaço, entre o que foi destruído e o que ainda não nasceu, há um campo fértil onde sua alma finalmente poderá florescer em sua forma mais autêntica, mais livre, mais inteira. Você não precisa correr para entender tudo agora. Não precisa pressionar sua alma para dar respostas rápidas. O verdadeiro despertar acontece no tempo da alma, que é diferente do tempo do mundo. E nesse tempo interno, tudo o que você precisa é silenciar, acolher, confiar. Porque quando tudo desaba, é a vida te devolvendo a chance de se reconstruir, não como você era, mas como você nasceu para ser. Quando tudo desaba, algo em nós resiste em aceitar. Queremos lutar contra o inevitável, agarrar-nos desesperadamente às estruturas antigas, mesmo que elas já não façam sentido, mesmo que estejam nos ferindo mais do que protegendo. A resistência é humana. Queremos controlar, entender, prever, mas o despertar da alma não acontece no território do controle. Ele floresce no terreno fértil da rendição, e render-se não é desistir. Render-se é confiar. Confiar que mesmo quando tudo parece ruir, há uma inteligência maior conduzindo os caminhos invisíveis da nossa existência. Confiar que mesmo sem entender, estamos exatamente onde precisamos estar. Confiar que o caos que agora nos atravessa é o solo onde nossas raízes vão se aprofundar como nunca antes. Mas para isso é preciso permitir-se sentir. Sentir a dor sem anestesias, sentir o medo sem fugir, sentir o vazio sem tentar preenchê-lo com distrações rápidas. Porque a dor tem uma função sagrada. Ela nos acorda, ela nos arranca do automático, ela nos mostra onde ainda estamos presos, onde ainda estamos vivendo pela metade, onde ainda estamos dormindo para a verdade da nossa alma.
E ao permitir-se atravessar esse território sem pressa, sem cobranças, você começará a perceber sinais sutis, pequenos lampejos de consciência que antes passavam despercebidos. Talvez você comece a perceber que aquela perda que tanto dói agora, no fundo, está te libertando de uma prisão invisível. Talvez você comece a perceber que aquele ciclo que se encerrou abruptamente estava te impedindo de viver algo maior, algo mais alinhado com sua essência. Talvez você comece a enxergar que por trás de cada ruína há uma oportunidade de reconstrução muito mais verdadeira. Porque quando tudo desaba, o que sobra é o essencial. E o essencial, quase sempre, estava escondido debaixo de camadas e mais camadas de distrações, expectativas alheias, padrões antigos que já não servem mais. Quando tudo desaba, o convite é claro: voltar para casa, voltar para dentro, voltar para o espaço silencioso onde habita sua essência mais pura, mais serena, mais inteira. E ali, nesse espaço sagrado, você se lembra: você não é a crise, você não é a perda, você não é o erro. Você é a consciência que observa tudo isso acontecer. Você é o céu por trás das nuvens escuras. Você é o oceano por trás das ondas agitadas. E ao lembrar disso, algo começa a mudar. A dor continua ali, mas ela deixa de te definir. O medo continua ali, mas ele não te paralisa mais. Porque agora há uma presença mais profunda em você. Uma presença que acolhe tudo o que surge, sem rejeitar, sem brigar, sem se apegar. E nessa presença nasce uma nova perspectiva. Você começa a ver a crise como uma amiga que chegou para te mostrar caminhos que você não teria coragem de explorar sozinho. Você começa a ver as perdas como mestras que te ensinam a soltar, a confiar, a amar sem prender. Você começa a ver o desabar como uma dança da vida, onde cada fim é também um começo disfarçado. E essa visão não surge da mente, surge do coração, surge da alma, surge do espaço silencioso que você acessa quando para de lutar contra a vida e começa a dançar com ela. E nessa dança, tudo muda. O peso se transforma em leveza, o medo se transforma em coragem. A dor se transforma em sabedoria. Você começa a perceber que é possível atravessar a tempestade sem perder sua paz interior. Que é possível caminhar entre os escombros com dignidade, com serenidade, com amor próprio. Porque agora você sabe, o que desaba lá fora nunca poderá destruir aquilo que é eterno em você. E é nesse lugar interno, nesse espaço sagrado onde habita sua alma desperta, que você encontrará a força que nenhuma crise pode abalar. E quando você se permite confiar nesse processo, quando você se entrega ao fluxo da vida sem tentar controlar cada passo, você percebe algo mágico. A vida sempre esteve do seu lado, mesmo quando parecia cruel. Mesmo quando parecia injusta, mesmo quando tudo parecia errado, ela estava te conduzindo para dentro, para casa, para você mesmo. E é nessa casa interna, construída com silêncio, com acolhimento, com compaixão, que sua alma encontra morada segura. Não importa o que aconteça lá fora, não importa quantas vezes tudo desabe, você estará em paz. Porque agora você sabe que é possível atravessar as tempestades da vida com o coração aberto, com os olhos da alma despertos, com os pés firmes no chão da sua verdade. E nesse estado de presença, você percebe que a vida não está contra você. A vida é uma aliada silenciosa, sempre empurrando você em direção ao seu despertar. E quanto mais você se entrega, mais você percebe. O que desaba não é você. O que desaba é tudo aquilo que você não é. E isso é libertador. E então, quando você começa a aceitar a dança do desabar, algo silencioso começa a nascer dentro de você. Não é um nascimento explosivo, não é uma mudança repentina. É algo sutil, quase imperceptível aos olhos apressados.
É como uma brisa leve depois de uma longa tempestade. Uma brisa que toca seu rosto com delicadeza e sussurra ao seu coração cansado: eu estou aqui, você não está sozinho. Esse é o sopro da alma despertando. É quando você começa a perceber que há uma parte de você que nunca foi atingida pela queda, nunca foi ferida pelo colapso, uma parte silenciosa, serena, eterna. Uma presença que sempre esteve ali, esperando pacientemente que você se lembrasse dela. É nesse momento que você começa a ver que as crises não são inimigas, elas são portais. Portais para um nível mais profundo de você mesmo. Portais que te obrigam a soltar tudo o que era superficial, tudo o que era construído sobre bases frágeis, tudo o que não pertencia verdadeiramente ao seu coração. E quando tudo aquilo que não era você desaba, sobra o essencial, sobra o que é verdadeiro, sobra o que é indestrutível. E nesse espaço limpo, nu, despido das armaduras do ego, sua alma começa a respirar novamente. Você começa a sentir a leveza de simplesmente ser, sem precisar provar nada, sem precisar agradar ninguém, sem precisar cumprir expectativas que nunca foram suas. Você começa a olhar para si mesmo com mais ternura, mais compaixão, mais respeito. Começa a ouvir sua própria voz interior com mais clareza, sem os ruídos da pressa, da culpa, do medo. E essa escuta é profunda, porque não é uma escuta mental, é uma escuta da alma. É quando você começa a perceber que as respostas que tanto buscava lá fora sempre estiveram dentro de você, silenciosas, esperando pelo momento em que você estivesse pronto para ouvi-las. Esse é o início do verdadeiro despertar. Um despertar que não é barulhento, não é cheio de promessas ilusórias, não é feito de fórmulas rápidas. É um despertar que acontece no silêncio da aceitação, na profundidade da entrega, na coragem de olhar para a sua própria sombra sem julgamentos. E ao fazer isso, você começa a sentir algo novo: gratidão. Gratidão pelas perdas que te libertaram, gratidão pelas dores que te ensinaram, gratidão pelas crises que te empurraram para dentro, porque agora você vê, se não fosse pelo desabar, talvez você nunca tivesse parado para se encontrar de verdade. Talvez você nunca tivesse sentido o poder que existe em simplesmente estar presente, respirando, sentindo, vivendo o agora com inteireza. E é nesse agora, despido do peso do passado e da ansiedade pelo futuro, que sua alma encontra espaço para florescer. Você percebe que não precisa mais carregar os escombros das suas antigas versões. Pode deixá-los no chão. Pode agradecer por tudo o que eles te ensinaram e seguir leve, livre, inteiro. Porque agora você sabe, sua essência é suficiente, sua presença é poderosa, sua verdade é sagrada. E a partir desse lugar de reencontro consigo mesmo, você começa a olhar para a vida com outros olhos. Olhos mais suaves, mais compassivos, mais conscientes. Você começa a perceber beleza nas pequenas coisas que antes passavam despercebidas. O silêncio de uma manhã calma, o brilho discreto da lua em noites solitárias, o calor de um abraço sincero, o toque da água em suas mãos. Tudo ganha um novo sabor. Tudo se torna parte da dança sagrada da vida, porque agora você não está mais tentando escapar do presente. Você está mergulhado nele, completamente entregue, completamente vivo. E é nesse estado de presença plena que a verdadeira transformação acontece, não como uma obrigação, mas como uma consequência natural do seu despertar interior. Você começa a fazer escolhas mais alinhadas com sua alma. Começa a dizer sim ao que te expande. E começa, com leveza, a dizer não ao que te aprisiona. E nesse movimento sutil de respeito a si mesmo, sua autoestima começa a florescer naturalmente, sem forçar, sem máscaras, sem precisar se encaixar em padrões alheios. Você simplesmente se aceita, se acolhe, se honra. E essa é a mais profunda e verdadeira forma de amor próprio.
Quando você se acolhe em sua inteireza, com suas luzes e sombras, com suas certezas e incertezas, você se torna um espaço seguro para si mesmo. E esse espaço interno é o solo fértil, onde a paz, a coragem, a liberdade e a leveza podem crescer. E é nesse solo que sua vida começa a florescer de dentro para fora. Sem pressa, sem cobrança, apenas com a fluidez natural da alma que desperta no meio do caos. E ao despertar, transforma tudo ao seu redor. Porque quando você muda por dentro, todo o seu mundo externo começa lentamente a refletir essa mudança. E você começa a atrair pessoas, situações e experiências mais alinhadas com a sua verdade. E tudo aquilo que antes parecia impossível, pesado, inatingível, começa a se dissolver. Porque agora você confia. Confia na vida. Confia em si mesmo. Confia na sabedoria das crises. E essa confiança te leva mais longe do que qualquer esforço vazio. Porque ela nasce de um lugar verdadeiro, do lugar onde sua alma mora. É nesse campo fértil do vazio aceito, do silêncio respeitado, que a alma começa a germinar novas sementes. E essas sementes são diferentes de tudo o que você já cultivou antes. Porque agora você não planta movido pela necessidade de agradar o mundo, de preencher buracos, de provar seu valor. Agora você planta com consciência, com amor, com presença. Você planta aquilo que verdadeiramente nutre sua alma. E nesse plantio sereno, a vida começa a se reorganizar ao seu redor. Você percebe que não precisa mais correr atrás das coisas. Elas começam a vir ao seu encontro, como frutos naturais do seu novo estado interior. É o poder do magnetismo da alma desperta. Quando você está em paz com quem é, quando aceita sua história sem resistência, você emana uma energia tão autêntica, tão pura, que atrai tudo o que está em ressonância com sua verdade mais profunda. E tudo aquilo que não estiver alinhado simplesmente se afasta. Sem brigas, sem rupturas violentas, a vida mesma se encarrega de fazer as limpezas necessárias, porque agora você entendeu que não precisa controlar tudo. Você confia no fluxo da existência. Você se rende à dança da impermanência. E essa rendição não é fraqueza, é força. Uma força serena que nasce da entrega consciente, da aceitação madura, da confiança no invisível. E é nesse estado de entrega que a vida começa a te surpreender. Você começa a receber presentes que jamais imaginou. Encontros que tocam sua alma. Oportunidades que fazem sentido. Caminhos que antes pareciam fechados começam a se abrir suavemente. Porque agora você não está mais tentando abrir portas que não são suas. Você caminha com leveza, atento aos sinais, aberto ao novo, disponível para o fluxo natural da vida. E nesse caminhar sereno, você percebe que a felicidade que tanto buscava lá fora sempre esteve dentro de você. Ela não está em conquistas externas, em aplausos, em metas inalcançáveis. Ela está em pequenos momentos de presença, está em acordar pela manhã com gratidão, em respirar fundo e sentir o ar preenchendo seus pulmões, em saborear um café com calma, em olhar nos olhos de alguém e sentir a conexão verdadeira. Está na simplicidade do agora. Na leveza de ser quem você é, sem máscaras, sem pesos, sem exigências. E ao viver assim, com o coração aberto, você começa a inspirar outros ao seu redor. Porque sua luz silenciosa toca as pessoas de uma forma que palavras jamais poderiam. Sua presença se torna um convite para que outros também se permitam desabar, se permitam sentir, se permitam despertar. Porque você agora sabe, o desabar não é o fim, é o portal. E cada ser humano em algum momento será chamado a atravessar esse portal. E quanto mais você honra seu próprio processo, mais você permite que outros honrem os seus. Você se torna um espaço seguro, acolhedor, compassivo. Você se torna presença. E a presença é a maior dádiva que você pode oferecer ao mundo. Não é sobre o que você faz. É sobre quem você é enquanto faz.
É sobre a energia que você emana ao caminhar, ao falar, ao olhar, ao silenciar. É sobre ser um farol silencioso em um mundo que grita. É sobre ser um espaço de calma em um mundo acelerado. É sobre ser amor em um mundo que esqueceu o que é amor. E isso começa dentro de você. Começa no momento em que você decide olhar para suas dores com carinho, para suas sombras com respeito, para suas feridas com compaixão. Porque quando você acolhe suas partes rejeitadas, você se torna inteiro. E quando você se torna inteiro, você não precisa mais buscar validação fora. Você se basta, você se sustenta, você se celebra. E nesse estado de inteireza, sua autoestima floresce como uma flor rara em meio ao deserto. Uma flor que não precisa da aprovação de ninguém para existir. Ela floresce porque é da sua natureza florescer, porque é o que ela nasceu para fazer. E você, querido coração, também nasceu para florescer. Mesmo que o solo tenha sido árido por muito tempo, mesmo que as tempestades tenham sido longas e intensas, dentro de você ainda existe essa semente de luz, intocada, indestrutível, e ela está pronta para germinar. Você não precisa fazer grandes esforços. Apenas permita que o novo nasça, permita que o velho parta, permita que a vida te conduza por caminhos que sua mente ainda não entende, mas que sua alma reconhece. Confie nos passos dados no escuro. Confie na sabedoria do seu coração, porque ele sabe o caminho de casa, e a casa é você mesmo, sua essência, sua verdade, sua luz. E ao retornar para casa, você perceberá que nunca esteve perdido. Você apenas estava buscando no lugar errado. E agora você está de volta, inteiro, presente, desperto, pronto para viver sua vida com a leveza e a coragem de quem já atravessou o desabar e descobriu no fundo do abismo as asas da alma. Ao atravessar esse portal do desabar, ao reconhecer em si mesmo essa força tranquila que surge da rendição, algo muito sutil começa a acontecer. Você não apenas se sente mais leve, mas também mais consciente, como se a névoa que encobria sua visão tivesse se dissipado, revelando uma paisagem interna que sempre esteve ali, esperando por seu olhar atento. E nessa clareza serena, você começa a fazer escolhas diferentes. Escolhas que antes pareceriam pequenas, insignificantes, mas que agora você percebe serem os alicerces de uma vida nova. Você passa a respeitar seus limites, a ouvir os sussurros do seu corpo quando ele pede pausa, quando pede silêncio, quando pede cuidado. Você começa a selecionar com mais delicadeza os ambientes em que se coloca, as conversas que permite entrar em seu campo, as pessoas que compartilham da sua energia, não por arrogância ou isolamento, mas por amor. Por um amor tão profundo por si mesmo que não aceita mais feridas disfarçadas de afeto, prisões disfarçadas de laços, ruídos disfarçados de companhia. Você aprende que estar só consigo mesmo pode ser o espaço mais seguro e sagrado que existe. E nessa solitude escolhida, você floresce ainda mais, porque é no silêncio que a alma canta suas melodias mais puras. Você começa a escutar sua intuição com mais clareza, aquela voz interior que sempre esteve ali, mas que antes era abafada pelo barulho da mente, pelo medo, pela pressa. Agora você dá espaço para ela falar. E ela fala com doçura, com firmeza, com amor. Ela te guia por caminhos que sua razão talvez questione, mas que seu coração reconhece como verdadeiros. E ao seguir essa voz interna, você percebe que cada passo, por menor que pareça, é uma afirmação poderosa de quem você é. Você deixa de caminhar pelos caminhos conhecidos apenas porque outros disseram que eram os certos. Você abre trilhas com seus próprios pés, mesmo que pareça estar andando na contramão do mundo. Porque agora você entendeu que sua jornada é única. E que tudo bem se ela não se parece com a de ninguém. Tudo bem se ela for silenciosa, discreta, sutil.
Tudo bem se ela for leve, se ela for lenta, se ela for diferente, porque é sua. E ao honrar seu ritmo, suas escolhas, suas verdades, você vai construindo uma vida que te abraça, que te acolhe, que te sustenta. Uma vida que não precisa de grandes espetáculos, de grandes conquistas exteriores, porque ela já é grandiosa em sua simplicidade. E essa simplicidade é o que te conecta com o essencial, com a beleza do agora, com o encanto das pequenas coisas, com a gratidão por existir, por respirar, por sentir. Você começa a ver beleza onde antes via apenas rotina. Você começa a encontrar milagres no ordinário, uma xícara de chá compartilhada em silêncio, um pôr do sol visto da janela, o cheiro da terra molhada depois da chuva, o sorriso espontâneo de um estranho na rua. Você começa a perceber que a vida é generosa o tempo todo, mas que só conseguimos ver essa generosidade quando nos aquietamos por dentro. Quando paramos de exigir que a vida nos prove algo e simplesmente nos abrimos para recebê-la como ela é, sem expectativas rígidas, sem cobranças excessivas, sem querer controlar cada detalhe. E nesse espaço de abertura, de entrega, de aceitação, você percebe que está tudo bem não saber o próximo passo. Está tudo bem não ter todas as respostas. Está tudo bem se perder de vez em quando, porque você confia que mesmo nos dias nublados há um céu azul acima das nuvens. Você confia que mesmo nas noites mais escuras há uma luz que nunca se apaga dentro de você. E essa luz é sua bússola, sua âncora, sua casa. E ao confiar nessa luz, você segue caminhando com mais leveza, com mais calma, com mais presença. Você deixa de se preocupar tanto com o destino e passa a apreciar a jornada. Cada curva, cada desvio, cada parada inesperada se tornam parte do caminho. E o caminho, por si só, já é suficiente, porque você entendeu que a vida não é uma linha reta, é uma dança. E nessa dança, às vezes você vai girar no escuro, outras vezes vai tropeçar, outras ainda vai querer parar. Mas tudo bem, porque você agora dança com o coração aberto, sem medo do ritmo, sem medo do improviso, sem medo de errar os passos, porque você confia na sabedoria do seu corpo, na inteligência da vida, na melodia da sua alma. E assim, querido coração, você segue. Mais inteiro, mais consciente, mais desperto, sabendo que mesmo quando tudo desaba, há sempre um novo amanhecer esperando por você, e que cada amanhecer é uma chance de recomeçar, de renascer, de viver com mais verdade, com mais presença, com mais amor. E esse amor começa sempre por você. E nesse processo de renascimento silencioso, algo muito bonito floresce em sua alma, o poder do não. Um não que não fere, não agride, não se fecha em muros de proteção. Um não que acolhe, que cuida, que preserva aquilo que agora você reconhece como sagrado. Seu espaço interno, sua energia, seu tempo, sua paz. Você entende que o não é uma forma de amor. Amor por si mesmo, amor pelos seus limites, amor pelo que você deseja construir a partir daqui. Você percebe que por muito tempo disse sim para agradar, para evitar conflitos, para manter aparências, para ser aceito. Mas agora, com esse novo olhar mais amoroso e desperto, você entende que todo sim que fere sua alma é, na verdade, um abandono silencioso de si mesmo. E você não aceita mais esse tipo de abandono. Você não aceita mais contratos silenciosos que exigem que você se machuque para ser amado, para pertencer, para ser visto. Você entende que seu valor não está no quanto você se doa, se entrega, se sacrifica pelos outros, mas sim no quanto você se honra, se respeita, se cuida. E nesse novo espaço de consciência, você começa a dizer não com mais tranquilidade. Não para conversas que drenam sua energia. Não para lugares que deixam sua alma inquieta.
não para relações que te puxam para trás, que te diminuem, que te desconectam de quem você realmente é. E ao dizer esses nãos, você percebe que, ao contrário do que pensava, o mundo não desaba. As pessoas não te rejeitam como você temia. E mesmo que algumas se afastem, você percebe que tudo bem, que é necessário, que é saudável, porque as relações que permanecem são aquelas que respeitam esse novo você. São aquelas que celebram sua verdade, que caminham ao seu lado sem exigir máscaras, sem impor condições, sem precisar que você se diminua para caber. Você entende que quem te ama de verdade vai acolher seus nãos como parte do seu sim mais profundo por si mesmo. E isso te liberta. Te liberta da culpa, do medo, da necessidade de aprovação externa. Te liberta para que você construa uma vida mais autêntica, mais leve, mais honesta. Você começa a atrair pessoas que vibram nessa mesma frequência. Pessoas que se respeitam, que se cuidam, que sabem ouvir, que sabem falar com amor, que sabem se retirar quando necessário sem causar feridas. Pessoas que entendem que a liberdade do outro não é uma ameaça, mas um convite para relações mais verdadeiras, mais maduras, mais conscientes. E assim, você vai percebendo que, ao dizer não para o que te adoece, você está, na verdade, dizendo um sim imenso para a vida. Um sim para tudo aquilo que nutre sua alma. Um sim para os pequenos prazeres do dia a dia. Um sim para a leveza, para a simplicidade, para a beleza da sua própria companhia. Um sim para as pausas, para o silêncio, para os espaços em branco que antes te assustavam, mas que agora te acolhem como um abraço invisível. Você entende que não precisa estar disponível o tempo todo, que não precisa responder todas as demandas do mundo externo, que não precisa salvar ninguém. Você entende que cada um tem sua própria jornada, seus próprios aprendizados, seus próprios processos de despertar. E que a melhor forma de ajudar o outro é cuidando de si mesmo. É mostrando com sua própria vida que é possível escolher diferente, que é possível viver de forma mais consciente, mais leve, mais amorosa. Você se torna um farol silencioso, não aquele que grita, que impõe, que tenta convencer, mas aquele que apenas é. E esse ser por si só ilumina, acalma, inspira, convida o outro a olhar para dentro de si, sem pressão, sem exigência, sem julgamentos. E nesse novo espaço, você se sente mais livre, mais inteiro, mais em paz. Você entende que ao respeitar seus limites, você está ensinando ao mundo como deseja ser tratado. E o mundo, pouco a pouco, responde a esse novo você com mais respeito, mais delicadeza, mais cuidado. Você cria um campo ao seu redor onde a paz se torna prioridade, onde o amor começa pelo autocuidado, pela autoescuta, pelo autorrespeito. E esse amor transborda. Ele transborda em olhares mais suaves, em palavras mais gentis, em escolhas mais conscientes. Você passa a viver com mais intenção. Cada gesto, cada palavra, cada presença se torna sagrada. Porque agora você entende que a verdadeira espiritualidade não está apenas nos grandes rituais, nas práticas elaboradas, nas palavras bonitas. Ela está no simples, no cotidiano, no como você se trata ao acordar, no como você organiza seu dia, no como você olha para si mesmo no espelho, no como você se permite descansar sem culpa, no como você honra sua fome, seu sono, seus ciclos. Você entende que espiritualidade é, antes de tudo, uma relação de respeito com a sua própria humanidade. E ao respeitar sua humanidade, você se aproxima ainda mais da sua essência divina. E é aí, nesse espaço de leveza, de aceitação, de autenticidade, que a autoestima verdadeira floresce. Não mais como algo que vem de fora, que depende da validação do outro, mas como uma força interna que nasce do simples fato de você existir, de você ser quem é, sem precisar provar nada a ninguém, sem precisar ser perfeito, sem precisar ser forte o tempo todo.
apenas sendo. E isso basta, isso é lindo, isso é libertador. E nesse espaço de simplicidade e reconciliação com sua humanidade, você começa a enxergar que as pequenas coisas, antes invisíveis, são, na verdade, portais de cura e conexão. Você desperta para a beleza do agora, para o som do vento tocando as folhas lá fora, para o calor da água no banho que acaricia sua pele cansada, para o café quente que abraça suas manhãs, para o silêncio da noite que envolve seus pensamentos e acalma o coração. Você entende que não precisa mais buscar grandes momentos extraordinários para se sentir vivo, amado, completo, porque a verdadeira magia sempre esteve no ordinário, no abraço demorado, no sorriso que nasce sem esforço, na respiração profunda que te ancora no momento presente. E é nesse espaço de presença que sua autoestima floresce com raízes fortes, porque agora você se permite ser gentil consigo mesmo em cada detalhe. Você se permite descansar quando o corpo pede pausa. Se permite sentir sem se julgar. Se permite não saber, não entender, não ter todas as respostas. Você aprende a acolher suas sombras sem medo, sem rejeição, sem guerra interna. Você as convida para sentar à mesa, para serem ouvidas, compreendidas, abraçadas. E nessa escuta amorosa, você percebe que suas sombras não são inimigas. São partes de você que só precisavam de atenção, de cuidado, de um espaço seguro para existir. Você entende que não há nada de errado em ter dias em que a tristeza visita, em ter momentos em que o medo aperta, em sentir-se vulnerável, confuso, pequeno. Você compreende que ser humano é isso, um fluxo constante entre luz e sombra, entre força e fragilidade, entre certezas e dúvidas. E quando você acolhe isso em si mesmo, sem querer mudar, sem lutar, sem resistir, algo se transforma profundamente. Você descobre que sua verdadeira força está justamente nessa vulnerabilidade que antes tanto evitava. Porque é nesse espaço nu e verdadeiro que você encontra coragem. Coragem de continuar, coragem de se abrir ao novo, coragem de amar, mesmo sabendo que pode doer. Coragem de confiar, mesmo sem garantias. Coragem de viver, mesmo carregando cicatrizes. Você começa a olhar para suas feridas com mais ternura, e ao invés de escondê-las, você as honra como marcas sagradas da sua caminhada. Você entende que cada cicatriz conta uma história de superação, de coragem, de renascimento, e ao olhar para elas com amor, você transforma sua relação consigo mesmo. Você deixa de ser seu próprio inimigo interno. Você se torna seu melhor amigo, seu aliado, seu cuidador. E essa nova relação consigo mesmo reflete em tudo ao seu redor. Você começa a escolher com mais consciência o que coloca dentro do seu corpo, da sua mente, da sua alma. Você se alimenta com mais presença, com mais amor, sem pressa, sem culpa. Você cuida dos seus pensamentos como quem cuida de um jardim delicado. Você escolhe palavras mais suaves para falar de si, para falar ao outro, para narrar sua própria história. Você deixa de se violentar com autocríticas cruéis, com exigências impossíveis, com padrões inalcançáveis. Você se permite ser imperfeito, se permite errar, se permite recomeçar quantas vezes forem necessárias. E nessa permissão, você encontra leveza, encontra paz, encontra liberdade. Você começa a ver sua jornada com mais compaixão. Você olha para trás e, ao invés de se culpar pelos passos tortos, você agradece a coragem que teve de caminhar, mesmo sem saber o caminho. Você se abraça por ter sobrevivido aos dias escuros, por ter encontrado força dentro do cansaço, por ter escolhido continuar, mesmo quando tudo desabava. Você entende que cada queda te trouxe aprendizados valiosos, que cada dor te moldou em alguém mais empático, mais sensível, mais humano. Você percebe que sua história é bonita do jeito que é,
Com falhas, com tropeços, com capítulos difíceis, mas também com momentos de beleza, de superação, de luz. E você honra essa história. Você honra quem você foi, quem você é e quem está se tornando. Porque agora você sabe que você não precisa mais esperar que alguém te valide, te reconheça, te aplauda. Você mesmo se reconhece. Você mesmo se valida. Você mesmo celebra cada pequena vitória do seu caminho. E isso te preenche. Isso te fortalece. Isso te devolve a autoestima que antes parecia perdida. Porque você compreende que ela nunca esteve lá fora. Sempre esteve dentro de você, esperando que você voltasse para casa. E agora, você está em casa. No lar seguro do seu coração. E desse espaço interno de amor e aceitação, você começa a criar uma vida mais leve, mais consciente, mais alinhada com sua alma. Sem pressa, sem cobrança. Apenas permitindo que as coisas floresçam no seu tempo, no seu ritmo, na sua estação. Você se torna jardineiro da sua própria vida. Cuida, rega, poda, observa e confia. Confia que mesmo nas estações frias, a semente da sua alma continua viva, continua crescendo em silêncio, continua se preparando para florescer no momento certo. E isso te traz paz. Uma paz que não depende de circunstâncias externas, mas que nasce do seu encontro profundo consigo mesmo. E essa é uma das maiores liberdades que você pode experimentar. E dessa nova relação consigo mesmo floresce uma presença diferente no mundo. Uma presença mais suave, mais consciente, mais inteira. Você começa a perceber que já não precisa provar nada a ninguém. Que sua luz não precisa gritar para ser vista. Que sua essência não precisa se encaixar em moldes, em expectativas, em padrões. Você simplesmente é. E isso basta. E quando você se posiciona no mundo a partir desse espaço de autenticidade, tudo ao redor também começa a mudar. As relações se tornam mais verdadeiras, mais limpas, mais livres. Você para de buscar nos outros aquilo que só você pode se oferecer. Para de colocar o peso da sua felicidade nas mãos alheias. Para de tentar agradar para ser aceito, visto, amado. Porque agora você entende que você já é tudo isso por si mesmo. Você para de se perder em buscas externas sem fim. Porque agora sua bússola aponta para dentro. Você segue sua intuição com mais leveza. Você escuta os sinais sutis do seu corpo, do seu coração, da vida ao seu redor. Você aprende a confiar no fluxo, no invisível, no mistério. Aprende a se entregar ao que não pode controlar, sem perder sua própria direção interna. Você compreende que há uma sabedoria silenciosa, guiando cada passo, cada encontro, cada despedida. E nesse espaço de confiança, você se move com mais suavidade, com mais presença, com mais gratidão. Você passa a celebrar o simples, o pequeno, o agora. E nessa celebração, você cura partes profundas que antes estavam esquecidas, abafadas, adormecidas. Você se reconecta com sua criança interior, aquela que um dia acreditou que precisava ser perfeita para merecer amor, e você a acolhe. A abraça, a segura pela mão e diz: você já é amada assim, exatamente como é. E essa criança sorri. E esse sorriso ecoa dentro do seu coração como um canto de liberdade, de leveza, de cura. Você percebe que, ao cuidar dessa parte ferida em você, você cura gerações que vieram antes. Cura padrões que se repetiam sem consciência. Cura histórias que não eram suas, mas que você carregava como verdades. E nesse espaço de cura, você se liberta. Liberta seus pais, liberta seus ancestrais, liberta as futuras gerações. Porque quando você escolhe romper com as correntes invisíveis da autossabotagem, da culpa, do medo, você se torna farol. Farol para quem te cerca. Farol para quem ainda caminha no escuro. Farol silencioso, que não impõe, não grita, não obriga. Apenas ilumina com sua própria presença.
E você entende que esse é o maior presente que você pode oferecer ao mundo: sua luz autêntica, sua verdade nua, sua paz interna. Você compreende que não veio ao mundo para se encaixar, mas para expandir, para florescer à sua maneira, para dançar sua própria dança, mesmo que fora do compasso esperado, para cantar sua própria canção, mesmo que desafinada aos ouvidos alheios. Você entende que sua missão não é ser aceito, mas ser inteiro. E nessa inteireza você encontra propósito. Não o propósito que o mundo grita lá fora, mas o propósito silencioso que pulsa dentro do seu peito. O propósito de viver com presença, de amar com verdade, de servir com generosidade, de criar com autenticidade, de existir com consciência. Você descobre que não precisa fazer grandes feitos para deixar uma marca no mundo. Às vezes, um olhar acolhedor, uma escuta atenta, uma palavra gentil são suficientes para transformar o dia de alguém. Você entende que sua energia fala mais alto que suas palavras, que sua presença cura mais do que seus discursos, que seu silêncio cheio de amor toca mais do que conselhos vazios. E você começa a habitar esse espaço de presença amorosa em tudo o que faz. No trabalho, na família, nas amizades, na rua, em cada lugar, em cada gesto, em cada respiração. Você se torna canal da paz que você cultiva dentro de si. E isso transborda. Isso contamina o ambiente. Isso transforma relações. Isso inspira sem precisar convencer. Você compreende que, ao mudar sua vibração interna, você muda o mundo ao seu redor sem precisar lutar, sem precisar forçar. Você entende que a verdadeira revolução começa dentro, começa no silêncio. Começa na escolha diária de cuidar da sua energia, dos seus pensamentos, do seu coração. E ao escolher isso todos os dias, você se torna jardineiro da sua própria luz. Você cuida, você protege, você nutre. E mesmo nos dias nublados, você sabe que o sol continua lá dentro, esperando apenas que as nuvens passem. E essa certeza te dá paz. Uma paz que te sustenta nas tempestades, que te ancora nos ventos fortes, que te mantém de pé, mesmo quando tudo desaba lá fora. Porque agora, você sabe, quando tudo desaba, a alma desperta. E essa alma desperta nunca mais se perde de si mesma, nunca mais se abandona, nunca mais se diminui, porque ela reconhece sua imensidão, sua beleza, sua luz. Agora que você já sentiu essa presença interna despertar, essa força silenciosa que surge mesmo nos momentos mais escuros, é importante lembrar que essa transformação acontece em pequenos gestos, em atitudes sutis do dia a dia. A mudança verdadeira não precisa ser grandiosa para ser profunda. Muitas vezes, ela começa com o simples ato de respirar conscientemente, de prestar atenção ao seu corpo, as sensações que surgem quando você se permite estar presente. Respirar fundo, sentindo o ar entrando e saindo, como se com cada inspiração você estivesse trazendo paz para dentro e com cada expiração liberando o peso que te cansa, que te sufoca, que te paralisa. Essa respiração consciente é um convite para desacelerar, para olhar para dentro com gentileza, sem julgamento, sem pressa. Ela te lembra que você é mais do que seus pensamentos, mais do que suas dores, mais do que suas crises. Você é a consciência que observa tudo isso. E essa consciência é sempre pacífica, sempre serena. Outro passo delicado nessa caminhada é cultivar o silêncio, o espaço sagrado onde a alma pode se expressar sem medo. Vivemos num mundo tão barulhento, tão cheio de informações, expectativas e distrações, que às vezes esquecemos o valor do silêncio. O silêncio que não é vazio, mas sim cheio de significado, cheio de presença, cheio de vida. Permita-se momentos diários em que você se desconecta do mundo exterior para se conectar consigo mesmo.
Pode ser um instante breve, sentado em silêncio, sentindo o peso do corpo no chão, percebendo os sons ao redor, sem precisar responder a nada, apenas sendo. Esse silêncio é o solo fértil, onde a alma desperta pode crescer, onde a semente da autoestima verdadeira pode germinar. Além disso, é fundamental cultivar a compaixão por si mesmo. Muitas vezes, somos nossos próprios juízes mais severos, criticando cada passo, cada erro, cada fraqueza. Mas a verdade é que cada ser humano carrega sua própria vulnerabilidade, suas batalhas internas, seus medos e dúvidas. Perdoar-se, aceitar suas imperfeições e reconhecer seu esforço é um ato de coragem e amor. Quando você escolhe tratar a si mesmo com a mesma ternura que ofereceria a um amigo querido, você cria um espaço seguro dentro de você para que a cura aconteça. Lembre-se, autoestima não é arrogância, nem ego inflado, mas sim o reconhecimento sereno do seu valor intrínseco, da sua dignidade como ser humano. Outro gesto de cuidado consigo mesmo é honrar seus limites. Muitas vezes sentimos que precisamos ir além, que devemos estar sempre disponíveis, produtivos, fortes. Mas o corpo e a alma têm seus ritmos, suas necessidades. Respeitar seu tempo, dizer não quando é necessário, dar-se permissão para descansar e recarregar são formas poderosas de nutrir sua energia vital. Isso não é fraqueza, é sabedoria. A alma desperta, sabe ouvir esses sinais e age em sua proteção. Ao cultivar esses pequenos hábitos, a respiração consciente, o silêncio, a compaixão e o respeito pelos seus limites, você começa a criar uma base sólida para sua autoestima florescer. E dessa base, nasce uma força interna que não depende das circunstâncias externas. Uma força que não é abalável pelas tempestades da vida, porque está enraizada na sua essência mais profunda. E quando essa força se manifesta, você percebe que sua presença já é um presente para o mundo, que sua paz interior contagia o ambiente ao seu redor, que sua autenticidade inspira outras pessoas a também despertarem para si mesmas. Essa transformação, silenciosa e gradual, é o verdadeiro milagre da alma que desperta quando tudo desaba. Por fim, é importante lembrar que esse processo não precisa ser solitário. Buscar apoio, seja em amigos, familiares, grupos de reflexão ou profissionais, é um ato de coragem e autocuidado. Permitir-se compartilhar sua jornada, suas dúvidas, seus medos, fortalece o laço com a humanidade e ajuda a perceber que você não está sozinho, que outros também caminham por estradas semelhantes, que também aprendem a se reerguer, a se amar, a se transformar. E nesse encontro nasce uma rede de suporte e inspiração que sustenta a caminhada, mesmo quando a vida parece incerta e difícil. Então, meu convite para você hoje é: abrace essa jornada de despertar interior com coragem e suavidade. Permita-se cair para aprender a levantar. Permita-se sentir para aprender a amar. Permita-se desacelerar para se reencontrar. Lembre-se que a alma desperta em você é uma chama que nunca se apaga, uma luz que ilumina mesmo as noites mais escuras, e que essa luz é e sempre será seu maior tesouro. Ao chegarmos juntos ao fim dessa travessia silenciosa e profunda, eu quero te convidar a não apenas ouvir estas palavras, mas senti-las como quem sente o calor do sol na pele depois de uma longa noite fria. Inspire devagar, como quem abraça a vida em seus pulmões, e permita que cada palavra aqui pronunciada seja um afago leve no seu coração cansado. Quero que você saiba, do fundo da minha alma para a sua, que não há vergonha em sentir-se perdido. Não há fraqueza em se permitir chorar quando tudo parece desabar. Pelo contrário, a lágrima é sagrada. Ela é a água da alma. Ela limpa, ela lava, ela prepara o terreno para que algo novo possa florescer onde antes havia apenas poeira e ruínas.
Não apresse seu processo. Não silencie suas dores por medo de parecer frágil. A verdadeira força não grita, ela sussurra. E nesses momentos em que tudo parece ruir dentro de você, há um chamado suave da vida pedindo: pare, escute, abrace. Abrace cada pedaço seu que se quebrou. Abrace sem tentar consertar. Abrace sem querer explicar. Abrace com o coração aberto de quem aceita que a vida é feita de ciclos, de inícios, de finais e de recomeços silenciosos. Talvez você tenha aprendido que o amor próprio só vem quando tudo está bem, quando tudo em você está em ordem. Mas eu quero te dizer com toda a ternura do mundo, você pode se amar mesmo em meio ao caos. Você pode se amar nos seus dias cinzentos. Você pode se amar quando sente que não tem mais forças, porque é nesses momentos que o verdadeiro amor próprio nasce, não como um aplauso, mas como um sussurro carinhoso no seu próprio ouvido, dizendo: eu estou aqui, eu me vejo, eu me respeito, mesmo agora, mesmo assim. Permita que essas palavras sejam como uma vela acesa no seu escuro interno. Permita que elas te guiem devagar para dentro de você, lá onde mora a parte mais esquecida, mais escondida, mas também mais pura da sua alma. A parte que nunca desistiu. A parte que sempre soube que você pode cair quantas vezes for preciso e ainda assim levantar, não porque precisa provar algo, mas porque a vida em você pulsa, insiste, te chama. Você não precisa ter todas as respostas agora. Você não precisa entender tudo agora. Permita-se descansar na sabedoria de que há coisas que só o tempo revelará. Há curas que acontecem em silêncio, longe dos olhos, quando você se permite apenas ser. Talvez tudo o que você precise agora seja isso, um espaço seguro dentro de si mesmo. Um lugar interno onde não haja cobrança, comparação, julgamento, apenas aceitação, apenas presença, apenas o sopro suave da vida dizendo: respira, confia, segue, um passo de cada vez. E se por acaso o medo tentar te paralisar novamente, lembre-se, ele é apenas um visitante. Ele não é dono da sua casa interna. Acolha-o, converse com ele, mas não entregue as chaves da sua alma para ele. Você é maior do que seu medo. Você é maior do que suas dores. Você é maior do que tudo aquilo que disseram que você não era capaz. Você é feito da mesma matéria das estrelas. Você é uma parte viva deste universo infinito. Nada em você é pequeno demais. Nada em você é insignificante. Você é um universo em movimento. E mesmo quando suas estruturas internas desmoronam, seu centro permanece intacto, sereno, aguardando que você volte para ele. Esse centro é sua alma desperta, a parte de você que não se abala com as tempestades externas, porque sabe que tudo é impermanente, tudo passa, e o que fica é aquilo que você constrói dentro. Então hoje eu te convido a escolher construir um abrigo interno. Um templo silencioso, onde você possa voltar sempre que o mundo lá fora pesar. Esse templo não precisa de paredes, nem de regras, nem de formas. Ele só precisa da sua presença. Ele é feito de seus silêncios, de suas pausas, de seus momentos de respiração consciente. É nesse espaço que você vai lembrar, todos os dias, que mesmo quando tudo desaba, sua alma continua viva, pulsando, aprendendo, florescendo, no seu ritmo, no seu tempo, na sua verdade mais autêntica. E não importa quantas vezes você precise relembrar isso, eu estarei aqui, através destas palavras, para te lembrar quantas vezes for preciso. Você é luz, mesmo quando não consegue enxergar. Você é força, mesmo quando sente que não aguenta mais. Você é amor, mesmo quando se esquece de se amar. Porque sua alma sabe, ela sempre soube, e agora, mais do que nunca, ela te chama de volta para casa, para dentro, para si.
Receba este abraço silencioso, este colo de palavras que não exige nada de você, apenas que você respire, sinta e permita-se ser quem você é, inteiro, humano, sagrado e profundamente merecedor da sua própria presença.